Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Martins e hoje o tema do nosso vídeo é a criação da planilha de recursos. Esse é o 8º vídeo em um total de 10 vídeos onde eu ensino vocês a criar um projeto do zero, usando o aplicativo MS Project 2019. Aqueles que ainda não assistiram aos vídeos iniciais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que vocês consigam acessar os outros vídeos que eu gravei sobre esse tema. No vídeo anterior, nós falamos sobre o relacionamento entre as tarefas. Eu já estou aqui com o nosso projeto aberto na tela e agora nós iremos aprender a criar a planilha de recursos do projeto. A planilha de recursos do projeto é um documento onde vão estar relacionados todos os recursos que vocês irão utilizar nas etapas do projeto. A princípio, os recursos são divididos em 3 categorias. A primeira categoria são aqueles recursos de trabalho, que são basicamente os recursos humanos, a mão de obra. A segunda categoria, ela fala dos recursos materiais, que são basicamente os insumos que vão ser utilizados na execução desse projeto, como tijolo, cimento, lâmpada, cabo de rede, entre outros. E por último, os recursos de custo, que são basicamente os gastos ou as despesas que são utilizadas no projeto, como por exemplo, passagens, alimentação, taxa de estacionamento, pedágio, entre outros gastos. Para criar a planilha de recurso, a gente vai clicar aqui no menu Exibir, vamos selecionar a opção Planilha de Recursos. Eu vou clicar com o mouse. Bom, essa aqui é a tela onde vocês vão inserir os recursos para posteriormente alocar lá no nosso projeto. Eu tenho aqui a coluna Recursos, aonde você vai informar o nome desse recurso. Por exemplo, eu vou digitar aqui pedreiro. Posso informar o nome desse pedreiro. Aqui na coluna Tipo, nós temos 3 opções: trabalho, material e custo. Nós vamos escolher trabalho, porque é um recurso do tipo mão de obra. É só clicar para selecionar. Unidade de material a gente não vai preencher. As iniciais é uma opção, eu posso preencher ou não. Na realidade, o Project pega a inicial do nome do recurso. Grupo, nós podemos deixar em branco, ou também nós podemos criar um grupo para esse tipo de recurso. A gente pode criar um grupo de eletricista. Em unidades máximas, a gente vai colocar a disponibilidade daquele profissional para o período de trabalho de 8 horas, de acordo com o calendário que a gente vai utilizar. Então, se eu tenho um pedreiro disponível para 8 horas de trabalho, eu vou colocar em 100% a quantidade de unidades máximas. Vamos supor que nessa obra eu tenho 2 pedreiros disponíveis para 8 horas de trabalho. Aí eu vou colocar 200%. Se eu tiver 3 pedreiros, eu vou colocar 300%. E assim sucessivamente. Eu vou deixar em 100%, porque eu vou trabalhar somente com um pedreiro. Aqui do lado, nós temos a taxa padrão. A taxa padrão é a quantidade de valor que você paga por hora de trabalho daquele profissional. No caso aqui, eu pago R$120 por hora trabalhada. Então você vai informar na coluna taxa padrão o valor da hora trabalhada daquele profissional. Taxa de hora extra. Qual o valor da hora extra que esse profissional recebe? Se você não vai trabalhar com hora extra, deixa em branco. Se você for trabalhar com hora extra, é só informar o valor da sua hora de trabalho, a sua hora extra de trabalho. Custo barra uso é o valor total por tarefa. Esse valor da hora de trabalho, ele tem algum custo? Ou seja, para esse profissional trabalhar, eu preciso agregar mais algum valor como custo para esse trabalho? Por exemplo, eu tenho um pedreiro, só que ele precisa, para ele executar o trabalho dele, ele precisa de uma maquita, por exemplo. Ele precisa alugar uma maquita. Então, por hora, eu vou ter o valor pago de R$120 por hora, mais esse custo do aluguel da hora da maquita. Se eu não tenho isso, se é o custo somente da mão de obra, eu deixo essa coluna em branco. Eu tenho aqui agora a coluna acumular. A coluna acumular, ela tem 3 opções. Essa coluna, ela faz uma referência do valor pago. Como que esse valor pago vai ser efetuado? Se eu marcar início, esse valor vai ser pago no início da execução da tarefa. Se eu selecionar rateado, significa que à medida que a tarefa for sendo concluída, o Project ele vai reservar valor para que essa tarefa seja paga. Por exemplo, se 20% dessa tarefa foi realizada,
ele vai alocar 20% do recurso para que essa tarefa seja paga. E se eu selecionar fim, ele vai entender que essa tarefa ela vai ser paga somente no final da execução. Eu vou escolher aqui fim, esse pedreiro vai ser pago somente no final do mês. E o calendário base. Que tipo de calendário base você vai utilizar? Nós aprendemos a criar o calendário. Então nós vamos selecionar o calendário que nós criamos, que foi o calendário construção, para que esse calendário seja anexado lá na nossa tabela de recursos. É só selecionar. Nós temos aqui a coluna código. A gente pode deixar essa coluna em branco, ou se a gente tiver algum código padrão dentro da empresa que represente esse recurso, a gente pode também lançar aqui na coluna código. No meu caso, eu vou deixar em branco essa coluna. Vamos inserir um outro recurso. Eu vou inserir agora um pintor. Posso escrever o nome do profissional também. Aqui, como tipo, também é trabalho. Unidade de trabalho eu vou deixar em branco. As iniciais eu não preciso colocar, é opcional. Grupo, eu posso criar um grupo, mas no caso também vou deixar em branco. Eu vou ter um pintor só nessa obra. Ele vai estar disponível 8 horas de trabalho enquanto o projeto for executado. Então eu vou deixar 100%. O valor da hora trabalhada desse pintor é R$90. Vou pressionar Enter. Hora extra, ele não vai fazer hora extra. Ele também não vai precisar de nenhum custo para trabalho. Vou deixar zerado. E a forma de pagamento desse pintor também vai ser no final. Ele vai receber somente no final da execução da tarefa. Então eu vou marcar fim. O calendário que vai estar linkado é o calendário construção, que eu já criei anteriormente. Vamos acrescentar agora um recurso material. Vamos acrescentar, por exemplo, um saco de cimento de 50 quilos. Agora na coluna tipo, ele não é um recurso tipo trabalho, é um recurso material. Eu vou selecionar material. A unidade para esse produto é um saco de 50 quilos. As iniciais é opcional. Grupo, eu posso criar um grupo que vai linkar todos esses materiais, mas eu vou deixar em branco. Nos recursos tipo material, a gente não utiliza unidades máximas. Na coluna taxa padrão, eu vou acrescentar o valor do saco de 50 quilos de cimento. Vou colocar aqui um valor de R$21,90. Aqui não utiliza hora extra. Aqui não utiliza custo-uso também. E agora eu vou informar como que eu vou pagar a compra desse cimento. Aqui eu vou estipular que eu vou pagar esse cimento no início. Ou seja, eu vou comprar ele à vista. Antes de iniciar a obra, eu vou pagar esse cimento. Então eu vou selecionar início. Já digitamos um recurso de material. Vamos digitar mais um recurso de material. Vamos digitar tinta. 1 galão de 3.600. Ele também é um tipo material. A unidade que eu vou utilizar aqui é 1 galão. As iniciais é opcional. Grupo também eu posso criar um grupo, mas no caso aqui eu vou deixar em branco. Unidades máximas para recurso material a gente não utiliza. Agora aqui em taxa padrão eu vou colocar o valor que eu comprei esse galão de tinta. Comprei por R$44. Hora extra não utiliza. Custo por uso não utiliza. E essa tinta eu vou pagar também no início da obra. Ou seja, antes de executar a tarefa, eu vou comprar essa tinta e vou pagar à vista. Vou colocar aqui início. Terminei mais um recurso. Eu vou digitar agora um recurso de custo. Por exemplo, vale transporte. O recurso de vale transporte, o tipo dele é um custo. Unidade de material a gente não digita. Aqui é opcional. Aqui também é opcional. Aqui não é informado. Aqui no recurso tipo custo, quando a referência é o valor desse custo, ele não é informado aqui. A gente não digita esse valor aqui. A gente vai digitar somente na hora que a gente for alocar o recurso. A última coisa que a gente vai informar é como que esse recurso vai ser pago. No caso aqui, ele vai ser pago rateado. Ou seja, a partir do momento que esse funcionário vai trabalhar, eu vou pagar o vale transporte. Pagar parcelado esse recurso. A informação do recurso custo, ela só recebe essas informações. O restante, que é o valor, eu vou informar na hora que eu vou alocar esse recurso lá para aquele profissional na execução da tarefa dele diária. Bom, pessoal, por enquanto é só. Nós acabamos de criar a nossa planilha de recursos. Agora nós vamos clicar aqui em gráfico de Gantt para retornar ao projeto. E no próximo vídeo nós vamos aprender a inserir os recursos, fazendo a alocação desses recursos dentro das tarefas. Bom, por enquanto é só. Até o nosso próximo vídeo.